Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber do senhor o seguinte: não há nenhuma chance de, na Câmara ou no Congresso, de uma maneira geral, essa reforma beneficiar de fato o cidadão, quer dizer, no sentido da redução da carga tributária? Porque o que a gente está falando é aquela velha discussão, né? Quem é que vai abrir mão de imposto, né? Se é o ente, qual é o ente federativo que pretende abrir mão de imposto? Ninguém quer abrir, é por isso que as reformas não prosperam, né? Porque ninguém quer abrir mão do seu fato, muito pelo contrário, se puder aumentar a carga tributária, melhor ainda, né? Para quem é do executivo, para quem é do executivo nos 3 níveis, né? Eu queria saber do senhor exatamente isso. Não há uma chance de o Congresso Nacional ser, digamos assim, ter uma certa comiseração quanto ao pagador de impostos no Brasil? Bom dia, Cláudio. Eu vejo da seguinte forma, Cláudio, você está correto quando você fala que o imposto no Brasil pesa muito sobre o cidadão, mas o imposto pesa sobre 2 maneiras. Ele pesa primeiro sobre o tributo que ele paga e depois sobre a dificuldade, ou até em alguns casos, as empresas tendo que manter departamentos com muitos funcionários apenas para entender como é que vai pagar o imposto. E alguns casos piores ainda, a pessoa, às vezes, não por dolo, mas acaba pagando o imposto errado e vem uma multa, vem uma penalidade. Eu conheço casos de empresas internacionais, empresas multinacionais, que começaram a se instalar no Brasil, pisaram no freio, porque tomaram multas da Receita e elas não compreendem essa multa porque falam que estão com demandas judiciais, né? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que se a gente for entrar nesse fórum agora, a reforma não sai. Eu acho que não dá nem para pensar em aumentar e também diminuir, né? Por quê? Porque nós temos que, nesse momento, simplificar as coisas. Os impostos municipais, eles já são muito simplificados. Tem 3 impostos municipais. É o ISS, o ITBI e o IPTU. Não tem complicador nenhum da maneira que a pessoa vai pagar. Agora, ICMS, nós temos 27 entes federativos, cada um de um jeito, né? Governo federal, nós temos vários impostos, contribuições, que são muito complexas de entender. Então, eu acredito que se nós conseguirmos essa simplificação, tributar no destino e não na origem, né? Facilitar para quem paga o imposto, eu acho que a gente já vai estar dando uma grande contribuição, e aí sim, num segundo momento, eu acredito que a gente deva, existindo esse crescimento da economia, como o Bernardo Api falou, e eu acredito, e eu que já tive a experiência no executivo, eu sei de uma coisa: quando a economia cai, a arrecadação cai mais do que a economia, e quando a economia ela sobe, a arrecadação pública sobe mais do que a economia. Então, acho que nesse primeiro momento a gente tem que ter uma preocupação, e o relator Aguinaldo Ribeiro fala muito claramente sobre isso, que é dar uma tranquilidade, mesmo a gente dando essa tranquilidade, as pessoas ficam meio com o pé atrás, de que não vai ter aumento de carga tributária. Agora, eu vejo muito pouco espaço para uma diminuição, justamente porque a gente vai ter que fazer esse ajuste mais fino entre para onde vai os tributos. Uma coisa boa agora, que eu acho que... Pois não, pode... Por favor, não, é que agora o senhor foi no ponto, viu, deputada? A Sônia Bló está aqui. A carga tributária do Brasil, tudo bom com o senhor? Um prazer tê-lo aqui no Jornal Gente. A carga tributária do Brasil já é muito elevada. E além de simplificar e melhorar a distribuição dos impostos, a reforma vem para diminuir um pouco essa carga ou corre o risco de ter um aumento mesmo nessa tentativa de ajeitar as coisas? É isso que eu gostaria, o senhor tocou num ponto muito importante. Um risco de aumento zero. A gente está com uma equipe de economista muito forte, com consultores do Congresso Nacional, mas eu sou daqueles que gosta de ver o preto no branco, né? Eu gosto de ver a coisa ali comprovada. Eu acho que a gente deve fazer simulações antes de aprovar a lei para garantir que realmente não vai haver esse aumento de carga tributária. Mas uma coisa que a gente vive numa economia digital, eu vou dar um exemplo prático e que não é mais cabível. Por exemplo, as prefeituras recebem a cota do ICMS em 3, 4 parcelas mensais. Os impostos federais, mesma coisa. Por que não, no dia que caem os impostos na conta, já ter uma espécie de um PIX público? E esse dinheiro já vai para o município que tem que ir, já vai para o estado que tem que ir, e as coisas simplificam muito.
Isso eliminaria muito problema de projeção de caixa, de pagamento de fornecedor, de pagamento de salário de funcionários, já tornaria o setor público... Eu falo o seguinte, Sônia, o setor público ele pode tentar caminhar junto do setor privado, mas é muito difícil, porque a lei privada fala que o que não é proibido você pode. A lei pública, o direito público, fala que o que não é permitido você não pode. Então, você pode ter a ideia mais brilhante que for, você tem que transformar aquilo numa lei autorizando o poder público a fazer. Essa é a grande mudança entre administração pública e privada. Por isso que tem muito administrador que é um grande administrador privado, tem vontade de entrar na vida pública e ele não tem tanto sucesso assim. As coisas não são iguais, né? Mas eu acredito que essa reforma, ela tem que fazer... Nós estamos muito longe do setor produtivo brasileiro, muito distante. Eles estão caminhando rapidamente, a parte brasileira, a parte produtiva brasileira, eu falo prestação de serviço, indústria, avançou quase que na velocidade dos países mais desenvolvidos, e o nosso setor público ainda está a passo de tartaruga. Então a reforma tributária pode fazer com que a gente se aproxime um pouco mais desse mundo mais veloz que a gente vive. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Jonas Donizete, que é deputado federal e integra esse grupo de trabalho da reforma tributária. Para quando podemos esperar a aprovação da reforma tributária? Qual é o cronograma que se estabelece aí para que a discussão possa acontecer nas comissões, plenário, votações? Porque são duas PECs, né? É mudança da Constituição, então é quórum qualificado e tudo mais, né, deputado? Vamos lá então, Pedro, tua pergunta muito pertinente. Nós temos um calendário e o desejo é que a votação seja no plenário em maio. Tem algo que as pessoas ainda não sabem assim completamente. Qual que é a coisa boa? Esse relatório ele já foi apresentado pela comissão anterior, então não vai haver comissão especial. Tudo que a gente decidir, quem vai incorporar é o relator da matéria e já vai direto para a votação em plenário. Tem muita gente se posicionando contra isso, achando que não, tinha que ter um debate maior, uma coisa... Mas isso já teve, já foi exaustivamente debatido. Eu acho que agora chegou o momento da gente apresentar um resultado, né? E o ótimo não pode ser inimigo do bom, não dá para fazer a coisa assim... perfeita como tem que ser, vamos fazer aquilo que é possível nesse momento, né? E eu acho que a gente já vai estar dando uma grande contribuição. Eu já participei de outras questões assim complicadas também, que muitas pessoas tinham tentado e não conseguiam, e eu tenho claramente aquilo que precisa para acontecer. Precisa ter foco, não dá para a gente ficar aumentando, vamos cuidar daquilo outro. Você não chega num fim. Sempre alguém tem uma nova ideia e quer acrescentar uma coisa, então precisa ter um foco. Qual que é o nosso foco? É fazer uma simplificação, esses impostos todos tornarem-se apenas um ou apenas dois. Você falou, tem duas PECs, uma PEC propõe um IVA, a outra PEC, que é a 110, propõe dois, um seria federal e o outro seria estadual e municipal. É uma decisão que nós vamos ter que tomar. Então, ficar nessa simplificação e fazer um ajuste da distribuição desse bolo entre os entes federativos. E dar uma atenção àqueles setores que estão um pouco mais preocupados, como é o caso do setor de serviços, que a sociedade usa muito hoje em dia. Os prefeitos têm razão de se posicionarem no primeiro momento contra, porque hoje o imposto que tem mais possibilidade de arrecadação é o ISS. Antigamente cobrava-se ISS de mecânico, de manicure, hoje não. Hoje no mundo de serviços que a gente vive, o mundo digital, o ISS praticamente, eu vou falar aí da Prefeitura de São Paulo, o ISS é muito maior do que o IPTU, é muito maior do que a cota do ICMS, e assim são com as capitais e com as médias e grandes cidades. E a tendência é que ele se torne um imposto cada vez mais importante. Então eu acho que na hora da soma é preciso levar isso em conta.